Pessoal, e ele falou mais uma vez, viu? O Andreas Pereira deu uma entrevista ao jornal The Guardian falando sobre, mais uma vez, a sua saída do Flamengo, galera. Volta e meia, né? Sempre o Andreas Pereira dá uma entrevista falando da passagem dele, né? Na equipe do Flamengo. E toda vez que ele se manifesta, os torcedores ficam preocupados. Por quê? Porque sempre relembram os momentos de Andreas Pereira na equipe do Flamengo. Aquela falha, né, na final da Copa Libertadores da América. E eu entendo os torcedores do Flamengo, porque realmente toda vez que ele fala do Clube de Regatas do Flamengo, o torcedor flamenguista lembra daquele erro fatídico na frente do Daverson, que fez o gol do título do Palmeiras, galera. Eu trouxe aqui, eu vou ler para vocês a entrevista, algumas partes da entrevista, né, que ele deu para o The Guardian. Então vou abrindo aqui para vocês e a gente vai discutindo juntos o que foi que o Andreas Pereira falou, não é? Eu tinha visto assim um pouco do que ele tinha falado, mas vou trazer aqui para vocês exatamente alguns pontos mais importantes do que ele disse nessa entrevista, já que ele vem jogando bem, né, pela equipe do Fulham, lá na Premier League, e tem despertado o interesse de vários portais de notícias lá da Inglaterra, meus amigos. E aqui ele diz que levou uma bronca do pai dele, né? Ele disse que depois dessa bronca virou a chave, porque o pai dele disse: você não parece feliz, né? O pai dele, né, o Marquinhos, ex-jogador, ele nascido na Bélgica, né? Ele é belga-brasileiro, filhos de brasileiros nascido na Bélgica, jogou nas divisões de base, né, da seleção brasileira. E aqui ele falou, eu vou passar aqui as palavras que ele falou sobre o treinador dele, né, o Marco Silva, treinador da equipe do Fulham, e ele disse o seguinte: a maneira como ele joga é exatamente a mesma que penso sobre o futebol. Né? Falando sobre o Marco Silva. É interessante porque na última entrevista que ele falou, ele disse que o Paulo Sousa passou pelo Flamengo e o Paulo Sousa montou um esquema tático que não era o que ele pensava de futebol, né? Já que o Paulo Sousa assumiu a equipe do Flamengo depois de tudo aquilo que houve pela passagem de Andreas Pereira por conta daquele erro, né, na Copa Libertadores da América. Então ele diz que é a maneira que ele pensa, que é pressionando, fazendo muitos gols, se arriscando. Defensivamente você tem que ser disciplinado também. Mas me sinto livre. Olha aí, ó. Então ele falando, né, que segue o que o treinador Marco Silva pede, que é o marca, pressiona e ataca bastante. Então ele fica com menos riscos também, né? Porque não volta tanto para também cometer aquele erro que cometeu na final da Copa Libertadores da América. Eu estou fazendo essa ênfase, galera, porque tá certo, todos os jogadores erram, mas realmente, na minha opinião, eu queria saber a opinião de vocês, é um erro muito crasso, realmente, foi um erro muito capital, que custou a derrota da equipe do Flamengo naquele momento, já que o jogo é tão pressionado, né, é tão equilibrado, decidido nos detalhes, e o detalhe realmente foi um erro individual muito grande. Mas eu queria saber a opinião de vocês, do que vocês pensam sobre esse lance de Andreas Pereira, que para mim ficou marcado na equipe do Flamengo. E ele disse aqui, ó, durante a entrevista, Andreas Pereira aproveitou para relembrar alguns bons momentos que teve com a camisa do Manchester United. O meio-campista rasgou elogios a José Mourinho e disse que aprendeu novas funções em campo graças ao técnico português. Mesmo que pareça de fora que ele não dá oportunidades para jogadores jovens, eu não concordo com isso. Entrei na seleção principalmente por causa dele. Ele me fez jogar mais fundo e me ajudou a ver o jogo de outra perspectiva. Olha aí, ó, palavras de Andreas Pereira, né, sobre os treinamentos com o José Mourinho na equipe do Manchester United, que fizeram ele atacar mais, ser mais agressivo, e falando que o José Mourinho dá chances aos jovens. Não podemos esquecer que realmente o José Mourinho deu oportunidades a Carlos Alberto, né, recém-chegado da equipe do Fluminense, na equipe do Porto, ainda novinho, 19 anos, colocou o Carlos Alberto para jogar a final da UEFA Champions League, né, com o Porto e Mônaco,
E o Carlos Alberto fez um dos gols do título, né? A goleada do Porto na final da Champions. Título importantíssimo. Então, o Zé Mourinho tem um histórico também com jogadores jovens. É porque realmente o Zé Mourinho gostava de montar máquinas, né? Depois que ele passou na equipe do Real Madrid, onde teve a segunda geração de galácticos, né? Cristiano Ronaldo, Kaká. Então fica marcado, né, galera? Por conta do Benzema, né? Também chegou na equipe do Real Madrid na época de Zé Mourinho. Então fica marcado as grandes contratações, né? E ele disse, meu primeiro pensamento foi, nossa, não sei defender, tenho que aprender. Mas ele me mostrou algumas coisas que eu tinha que fazer melhor. É José Mourinho, você quer aprender com os melhores. Então ele condiciona, né, o jogo defensivo dele melhor por conta do José Mourinho, que o ensinou a fazer isso. E Zé Mourinho também, e outros treinadores portugueses, Abel Ferreira, na minha opinião, eu sempre falo isso, foram ensinados por Luiz Felipe Scolari, quando lá esteve na seleção portuguesa. O patamar defensivo de todos os treinadores portugueses mudou depois da passagem do treinador Luiz Felipe Scolari pela seleção portuguesa. Então aqui continuando, ao The Guardian, Andrés falou também sobre como decidiu retornar ao Brasil após não conseguir engrenar em diferentes clubes da Europa, né? Passou pela Lazio e outros times. Nas explicações do craque, tudo nasceu após uma bronca recebida do seu pai. Nas palavras de Andrés, tudo começou com uma bronca. Eles não apreciam você tanto quanto você gostaria. Palavras de Marquinhos, né? O pai. Vá para onde eles vão te amar. E no último minuto, entrou o Flamengo. Olha aí, galera, ele falando aqui. Começou a falar do Flamengo, né? O atleta conta que a mudança para o Brasil pegou a todos de surpresa. Até mesmo o Manchester United. E sua esposa, que é espanhola, e estava com uma gravidez de 8 meses à época. O clube fez um trabalho fantástico. Nós tivemos o bebê sem problemas, mas foi estranho para minha família, né? Foi estranho para minha esposa estar tão longe de sua família pela primeira vez. Mas ela me disse, se você tem que ser feliz lá, então vá para lá. Todos nós vamos ser felizes. Vá e nós iremos. Então vamos todos. Contou ele, né? Apesar de ter caído rapidamente nas graças da torcida do Flamengo, Andrés Pereira ficou marcado de forma negativa por ter escorregado diante de Daverson, centroavante do Palmeiras, no primeiro tempo da prorrogação da decisão da Conmebol Libertadores de 2021, que resultou no segundo gol do time paulista. Foi doloroso. Senti que foi um dos meus melhores jogos. Acontecer assim no último minuto foi difícil, mas acho que isso acontece por uma razão. Eu vou levar a culpa. Não se preocupe. Eita, galera, olha aí, ele tem a noção que realmente foi um erro muito capital, né, muito crasso, e que vai levar essa culpa durante todo o tempo, né, da carreira dele, que é muito doloroso. Mas apesar da falha do ano anterior, em 2022, o meio-campista fez parte, né, da campanha do tricampeonato da Libertadores, conquistado em 2022 em cima do Atlético Paranaense. Essa é a reportagem, galera, do jornal The Guardian, na Inglaterra, que eu estou lendo aqui para vocês. Andrés disputou a primeira fase e ainda marcou o gol diante do Tolima, na partida de ida das quartas de final da vitória do Rubro Negro por 1-0. Foi a última partida dele, né? Com o Dorival Júnior, ele fez um gol de fora da grande área, bonito gol. Depois o Flamengo, no jogo de volta, goleou o Deportes Tolima. Mas realmente foi o último jogo de Andrés Pereira e no outro dia ele se despediu do Flamengo, né? Tinha uma cláusula de 10 milhões de euros, vocês sabem, né? Acompanharam muito tempo essa história. E o Flamengo não exerceu a opção de compra e ele voltou para a equipe do Manchester United e logo após foi vendido à equipe do Fulham. Então o belga contou que antes da decisão da Libertadores de 2022 contra o Atlético Paranaense, ele ligou para o zagueiro Davi Luiz e disse: é melhor você ganhar, porque eu quero minha medalha. Quando eles ganharam foi incrível, há muita pressão lá. Eles têm 40 milhões de fãs. Eles me crucificaram porque cometi um erro. Olha aí, palavras fortes, viu? Eles diriam que eu não seria capaz de fazer nada. Eu joguei e eles ganharam. Joguei todos os jogos da fase de grupos e as quartas de final. Eu ainda me sentia parte disso. Então são as palavras finais de Andrés Pereira, né?
em entrevista ao jornal The Guardian. Uma entrevista interessante, galera. Uma boa entrevista, eu achei. Por isso que eu estou trazendo aqui para vocês, para a gente comentar. Eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham. Realmente, o Andréas Pereira, ele é campeão da Libertadores também por ter jogado até as quartas de finais, até o Deportes Tolima. Merece essa medalha, o Andréas Pereira? Realmente a torcida crucificou ele? Queria saber a opinião de vocês, coloquem aqui nos nossos comentários. Eu acho que uma parte da torcida crucificou, mas teve outra parte que o abraçou. Na época eu até achei estranho, mas rapaz, o cara fez um erro crasso aí com a camisa do Flamengo e teve uma parte da torcida que o abraçou. Eu achei interessante na época, né? Mas realmente ele também sucumbiu o futebol dele a uma campanha de Paulo Souza, né, equipe do Flamengo. Não teve chances de se recuperar, mas com a chegada do Dorival Júnior, realmente ele conseguiu a vaga de titular e o Flamengo não exerceu a opção de compra. Tinha a opção de comprar, o futebol dele vinha evoluindo, mas eu acho que realmente pesou demais essa questão do erro da Libertadores para ele não permanecer no Flamengo. Então, vez ou outra, ele fala e mata as saudades. Queria saber de vocês. Vocês ainda contam com o Andréas Pereira no futuro para voltar ao Flamengo? Será que dá para fazer a volta por cima? E realmente, definitivamente esquecer disso aí? Deixa teu like, teu comentário, se inscreve no nosso canal, botãozinho vermelho, inscrever-se. Segunda a sexta, 12:30, nós temos todos os dias o Tapa de Primeira. Eu e Thiago Mocva, do canal TM News. Eu sou o Tiba. Thiaguinho Mocva do canal TM News, fazemos narrações também, Campeonato Paulista, Campeonato Carioca, Copa do Brasil, Copa Libertadores da América, Premier League, UEFA Champions League, fizemos Mundial de Clubes. Onde tiver jogo importante a gente tá fazendo, galera. Valeu, meus amigos, grande abraço para vocês e acompanhem sempre as nossas lives e os nossos vídeos. Muito obrigado!